Semana 2 do nosso PET 4, plano de estudo tutorado. Continuamos aí na arte do pensamento, a aprofundar nas diversas filosofias, o amadurecimento das nossas ideias. Essa semana nós vamos ver um pouco sobre Arthur Schopenhauer, filósofo alemão do século XIX, e que é considerado por alguns um filósofo pessimista, de forma do senso comum, de forma errada, né? Porque o pessimismo que é atribuído a Schopenhauer refere-se ao pessimismo metafísico, né? De perceber o que move o mundo é a vontade, não a razão. E essa vontade, ela é então o elemento de conhecer a coisa em si, diferente do que vinha falando, do que falou Kant e outros filósofos que tentavam mostrar que a coisa em si não poderia ser conhecida, né? Se a gente quer conhecer, por exemplo, o que é o homem, o que é uma cadeira, a gente pensa de forma representativa, mas nunca chega ao conhecimento verdadeiro. De certa maneira, Schopenhauer ele concorda um pouco com isto, mas ele vai dizer que o que move muitas vezes a nossa vontade de querer conhecer o mundo, alguma coisa que origina aí as representações do mundo, esta se chama vontade, né? Então o mundo é a minha própria representação daquilo que move, que é movido pela vontade. A vontade é meu guia, os desejos, as vontades. Isso é um pouco da filosofia do Schopenhauer, né? Nós temos um texto aí que mostra aí a principal obra dele, né? O mundo como vontade de representação. A gente retoma Kant, o filósofo alemão também, Immanuel Kant, é o filósofo de referência do Schopenhauer, porque é aquele que vai dizer que Kant é o filósofo. Então, Schopenhauer é um filósofo que leciona na mesma época que o Friedrich Hegel. Hegel é muito conhecido até hoje, e os dois tinham grandes embates. Então, o Schopenhauer ele tentava, ao mesmo tempo, contrapor ao Hegel. Tem-se a história aí de que nas aulas de Hegel era cheio de alunos e nas aulas do Schopenhauer quase ninguém ia, né? Schopenhauer vai ser reconhecido como um grande filósofo só depois, mais tarde. Vai influenciar muitos outros filósofos. O Friedrich Nietzsche vai influenciar, por exemplo, essa ideia de inconsciente, até mesmo no Freud e vários outros filósofos do século XIX e XX vão ser influenciados por Schopenhauer. Mas na época que Schopenhauer viveu, então ele basicamente não foi muito reconhecido. Até os seus últimos anos de vida foram bem sofridos nesse sentido. Mas o ponto de partida da sua filosofia é o Kant, né? Apesar que ele concorde muito com Kant, mas Kant vai tratar muito das questões éticas morais. Schopenhauer já vai caminhar um pouco mais para a questão ética e estética, né? Em que a arte, o mundo da arte em si, ela se manifesta a nós de uma maneira bela, sem muito interesse, como apontava também o Kant. Então, para Kant, a relação entre sujeito, que percebe objeto percebido, é uma relação aí fenômeno, de estudo, em que nós não podemos conhecer a coisa mesmo em si, o que é aquilo, né? Mas simplesmente os fenômenos que nos aparecem. De certa maneira, o Schopenhauer, então, ele vai concordar com vários elementos de Kant, mas ele, trabalhando sobre isso, ele vai dizer que, como Kant vai especificar que as coisas não podem ser conhecidas verdadeiramente, mas só aquilo que nos aparece, né? A coisa em si não pode ser chegada por nossa razão, mas Schopenhauer ele vai mostrar que
o fenômeno e a coisa em si também podem ser apresentados a nós. Ou seja, o fenômeno basicamente na verdade, uma manifestação da coisa para a gente. Então, quando eu vejo uma árvore, aquela árvore, o que ela representa, o que ela movimenta, até mesmo nas minhas vontades, ela vai manifestar aquilo que ela é no mundo. Então, eu posso, o fenômeno mesmo que ele se manifesta, eu posso conhecer daquilo que é apresentável para mim também. É aquilo que eu posso experimentar, né? Então, existe como para Hegel, né, nesse contexto de embate entre Hegel e o filósofo Schopenhauer, Hegel dizia que havia, então, uma força que movia as coisas no mundo, e essa força, esse espírito absoluto é a razão, tudo que move, né? Mas para Schopenhauer, o que move o mundo mesmo, o motor, é a vontade. É a vontade, o desejo. Então, eu não posso absolutamente conhecer algo, né, o que é uma árvore, mas eu posso experimentar, sim, a árvore em si, tocando nela, sentindo-a, ao mesmo tempo, representando ela em diversas formas, né, da arte, como música, como diversas maneiras, e chegar assim a experimentar o que é o conhecimento, né? Então a obra dele é muito importante nesse contexto de perceber que o mundo tem outros elementos que são importantes, além daquilo que é a razão, e que vão influenciar depois várias filosofias para realmente valorizar esses aspectos humanos, né? Esses aspectos do homem, de desejo, de vontade, aquilo que realmente nos conduz à felicidade. O Schopenhauer ele tem uma influência muito grande das filosofias orientais, nesse sentido de tirar esse véu do que é a coisa em si, né? Um representante nesse sentido que influenciou ele muito é o chamado Maya. Maya é um filósofo pensador budista que vai trazer vários elementos aí na filosofia, influenciar na filosofia de Schopenhauer, né? Então, para Schopenhauer, nós podemos dizer que a busca da felicidade é uma busca igual uma esmola, né? A cada dia a gente tem que sobreviver e buscar essa felicidade. Ela não é algo constante, ela é algo que a cada dia a gente recebe uma pitada dela para sobreviver um dia. E isso é uma busca constante. Nesse sentido, as questões vão nos ajudar. Isso daqui é praticamente uma introdução, uma palhinha, né? A filosofia de Schopenhauer é muito mais ampla do que estamos abordando aqui. Vai muito mais em outro contexto, mas quando a gente vai entrando nesses filósofos do século XVIII para cá, é preciso a gente ir com cuidado e perceber vários elementos comparativos com outros filósofos, contextualizando, para nós não cairmos no senso comum apenas, né? Então vamos pelas questões que elas vão ampliar um pouquinho também, vai nos ajudar pela pesquisa. Não podemos ficar baseados só nesse pequeno texto. Quem tem interesse de conhecer um pouco mais essa filosofia que vai influenciar a psicanálise depois, vários elementos que vão ser abordados no século XX, né? Tanto da psicologia, da psicanálise, é importantíssimo estudar o Schopenhauer para entender mesmo a representação do que é a vontade, do que é a representação, do que é realmente a ideia do pessimismo metafísico, né? E daquilo que vai ser muito respaldado em filósofos posteriores, que na época dele não teve tanto respaldo. Então a primeira questão é sobre esse elemento que está presente na filosofia budista, que é a ilusão do mundo sensível, né? Que vem desse
representante que aí influencia muito Schopenhauer, o Maia, que vai dizer que o mundo sensível é uma ilusão que mascara uma realidade una e transcendente. Em quais momentos de nossa vida é evidente perceber as ilusões do mundo sensível? Qual é a forma de não nos seduzirmos por elas, né? Nesse contexto de influência aí, que parece um pouco menosprezar as questões da sensibilidade, né? Quando eu aprecio, por exemplo, uma festa e eu abuso ali naquela festa. Então, nesse sentido que vai dizer que o mundo sensível é uma ilusão, de dizer que por estar numa festa, num momento ali, e eu estou confraternizando, eu sou feliz, e de repente acabou aquela festa, e aí? Como se fosse uma ilusão? Então, é evidente perceber essas ilusões. É uma questão mais pessoal, mas que você vai... Isso não quer dizer que Schopenhauer pensa dessa forma, mas pegando um elemento da cultura oriental, né, até nós percebemos nas religiões orientais que tenta valorizar mais o espírito e a questão da matéria, do mundo sensível, ele é uma ilusão, né? E qual que é a forma que deveríamos superar então essas ilusões, né? Uma questão muito pessoal, né? A segunda, observar o trecho aí da obra do mundo como vontade, o mundo como representação de Schopenhauer, esse trecho aqui. E nós, nessa condição, enquanto sujeitos do querer, jamais obteremos felicidade e paz. Afinal, todo querer nasce de uma necessidade, de uma carência, de um sofrimento, de uma necessidade do ser. A satisfação põe fim ao sofrimento, mas para cada desejo satisfeito nascem 10 novos, como da hidra de Lerna brotam novas cabeças. Então, nesse sentido aqui, se a gente perceber, de primeiro momento é como se fosse um sentido pessimista, né? Que a felicidade nunca vai chegar para nós. Mas se formos pensar de forma cotidiana mesmo, até mesmo o que move a nossa vida é a vontade constante, né, de querer as coisas. Então isso vai movimentando a cada momento que eu conquisto algo, eu vou querendo outro, vou tendo vontade de outro mais. Isso faz-me viver cada instante na busca constante dessa felicidade, né? Então a vontade é o motor de nossas vidas, logo a satisfação destas nos conduz ao caminho da felicidade. Então se a vontade é um motor, então eu estou constantemente buscando suprir desejos que vão aparecendo e outros que vão vir, né? Então nada é ponto de chegada, sempre é um ponto de saída, né? De busca. Utilizando os princípios filosóficos desses elementos que aparecem em Schopenhauer, né? Como devemos interpretar as nossas vontades rumo à nossa felicidade? Então, outra questão pessoal, mas baseado nisso, nessa filosofia de Schopenhauer. Então, as nossas vontades, elas ajudam a gente a ser feliz, porque aí nós temos que pensar, para um racionalista, por exemplo, a felicidade é eu chegar à verdade, eu ter o controle das coisas, eu conhecer, né? Então, isso que é inconstante, eu experimento algo, estou bem, de repente caio no tédio novamente. Então você vê que é uma movimentação dialética constante, né? Ao mesmo tempo vem todo momento uma coisa contraditória. Parece que eu estou bem quando eu não estou. E aí, para um racionalista, isso é ruim. Mas nessa perspectiva aqui, é importante essa movimentação, né? A vida é uma constante busca. Quando a gente fala isso, né? A vida, cada dia um dia novo, a vida é uma constante busca. Eu estou indo nessa perspectiva de Schopenhauer. Então as nossas vontades sempre ajudam a gente nessa busca da felicidade. Se você não tem vontade, não tem desejo, você é um ser morto, né? Até no contexto de Schopenhauer, até os objetos
Todo mundo, todos têm vontade, por isso que a vida emana constantemente, que é uma vontade, um desejo, né? No meio de um cimento que você vê nascer, brotar uma muda ali, é a vontade da vida, né? Qual que é o papel da autonomia, do pensar, no exercício da nossa vontade, né? Eu ser autônomo para pensar. Será que essa vontade, então, ela é absoluta? Eu estou preso? Não existe uma autonomia de pensar? Ou eu posso ligar pensar e vontade? Como a vontade pode ser condicionada por interesses externos a nós? E como ela se configura em ferramenta de controle social, né? Aqui já é uma crítica ao contexto prático da vida, né? A vontade, ela pode ser condicionada aí, quando eu vejo uma propaganda, por exemplo, ela condiciona os meus interesses? A gente sabe que condiciona, né? Mas e pode ser uma ferramenta para o controle social, né? As pessoas sempre estarem condicionadas a interesses que não são dela, mas são de forma externa, né? São vontades que vêm não dela, mas que vêm através do consenso social, a vontade de ter um carro, uma casa. Isso é por quê? Porque todos dizem, ou é você que tem essa vontade mesmo, né? Então é uma filosofia que a gente percebe que ela está muito ligada até o nosso contexto de vida. Então são perguntas pessoais ligadas à filosofia de Schopenhauer que ajuda a gente a ampliar nosso próprio conhecimento do que nós somos e como que nós somos como homens contemporâneos, né? Conhecer esses filósofos é, ao mesmo tempo, pensar de forma contemporânea. Não dizer que nós somos modernos, né? Mas é um passo a mais, né? Não é ser homem moderno, mas ser homem contemporâneo já, nesse sentido. Então terminamos aqui essa abertura dessa semana, né? E na correção a gente aprofunda um pouco mais. Bons estudos, bons aprofundamentos e até a nossa próxima aula.